Terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, gostaria nesse programa de certa maneira, ainda arrematar esse fim dramático do Evangelho do capítulo 6 de São João. Como vimos, há uma crescente e progressiva incompreensão, a atmosfera de animosidade entre Jesus e os ouvintes judeus aumenta. Mas nesse caso é mais grave, porque essa animosidade vem do grupo dos discípulos. Que estranho, padre. Sim. O fenômeno sempre mais estranho não é o pagão que não compreende, é o católico que não compreende. É o católico que faz dissenso com a igreja porque a doutrina não lhe agrada. Quantos católicos, por exemplo, discreta, mas realmente são favoráveis ao aborto, ao gênero, em toda a sua malícia. As formas de família que não são mais a forma cristã. E assim por diante. Dissenso. Eles não querem ouvir a voz da igreja, é muito dura. Não. Queremos algo mais soft. Queremos algo mais redondo. Ou ainda melhor, queremos algo que de uma forma ou de outra confirme também o que nós pensamos e queremos. Não tem sentido ouvir simplesmente a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus tem que entrar em acordo com a minha vontade, que se chama hoje dialogar. Deus tem que dialogar comigo, ouvir minhas razões e respeitá-las. Respeitar é uma palavra que ganhou respeitabilidade. E é impressionante a liberdade de Jesus. Primeiro é afrontar o tema com serenidade, clareza, firmeza e progressão compreensiva. Ele vai passo a passo demonstrando que a revelação não se adequa ao homem, mas o homem salvo se adequou à revelação. Imploramos todos os dias, ao rezarmos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Indicando que a nossa vontade, pela graça de Deus, a graça de Deus redimiu a liberdade e a nossa vontade é submissa ao elan da verdade. Colhemos exatamente a verdade, em detrimento do tempo, das modas, das circunstâncias e até das obrigações. Porque hoje, qualquer coisa que seja muito católica merece reprovação, cancelamento e outros chiliques modernos. E quem tem medo vai se calar. Não vai confessar a revelação. Por isso Jesus explicita uma antropologia da graça. Quem é o homem que chega a Deus, conhece e cumpre a sua vontade? É o mesmo homem no qual, isso é importante para nós católicos, que não foi plenamente corrompido pelo pecado original. Luteranos, calvinistas,
e outros grupos de cristãos não católicos, isto é, não maduros, não plenos, vão insistir sobre essa dimensão que é muito curiosa de uma exclusão da parte de Deus. Predestinado, na verdade, já for excluído por Deus. Em alguns casos, e esse é o ponto principal, por quê? Porque neles a chama da graça sumiu, desapareceu, foi cancelada definitivamente. O que não é verdade. A doutrina católica é muito clara. Apesar de termos perdido os dons préternaturais, aqueles da própria criação, não perdemos a imagem e semelhança com Deus, mesmo tendo sido muito danificada. O homem jamais deixou de ser criatura à imagem e semelhança de Deus por do pecado original. Uma das provas contundentes dessa realidade é o fato de que este homem, fora do paraíso, afastado de Deus, permanece ao longo da sua história, a humanidade, em busca dos traços transcendentais da sua vida, da sua existência. Jamais abrimos mão da ideia, do conceito de essência. Só uma filosofia perturbada, ateia, como aquela de Sartre, vai buscar no existencialismo o centro da vida humana. Em outras palavras, ser homem é estar. Ser homem não é ser. Atalhos estranhos. É nível de pensamento, lá está, iluminada invisivelmente pelo Espírito Santo. Irineu dizia esperma, o espermata Dei, né, as sementes de Deus, e lá está o homem, construindo sistemas metafísicos. A metafísica é o coração da filosofia grega, da qual tudo converge e para a qual tudo se encaminha. O sistema jamais vai abandonar o ser humano. O gosto, a busca, a construção, por mais equivocadas que tenham sido, elas representaram buscas de Deus. Por isso é muito importante que o Cristo, e aí está um vocábulo tão joanino, verdade, aletheia, ou aletheia, perdão, aletheia, a verdade. Verdade que é Cristo, verdade que é o Espírito da verdade. O Cristo diz, eu sou a verdade, além do caminho e da vida. A verdade se encarna. Verdade é o Logos. Verdade é o Cristo. Verdade é Deus a quem este Cristo, ungido por Deus, manifesta. O núcleo, e aqui está a igreja verdadeira em meio a toda essa dificuldade, o núcleo da igreja não se afasta do Cristo. Mesmo confusos, pouco embaraçados, mesmo sem saber ainda defender plenamente as palavras de Jesus, nós ouvimos Jesus provocar. É muito bonito, nós estamos falando de perda de audiência. Então, o que faz a TV, o rádio, o cinema? Cede o máximo aos clientes, à audiência, para mantê-la, recuperá-la ou aumentá-la. O que a mãe sábia diz para o filho, não se pega mosca com vinagre. Mas Jesus não, livre como ele só,
No meio de toda a crise, ele pergunta: também vós quereis ir embora? E aqui está a igreja. Isso é a igreja. Por isso a voz de São Pedro. Isto é a igreja. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Está a igreja, plena da graça e, portanto, capaz de confessar, para além da própria limitação, a fé revelada por Cristo.